é foda, tá? Só que tem esse grande problema. Muitas pessoas pedem para que aumente o salário das minas, muitas pessoas pedem para que se aumente o investimento no futebol feminino. Como você enxerga hoje o futebol feminino e como você pretende melhorar o que já é bom, pelo menos uma das poucas coisas boas que se tem hoje no Corinthians é a categoria do futebol feminino. Teve polêmicas agora com o caso Cuca, teve uma galera que pegou uma raiva absurda do futebol feminino. Isso é muito culpa dessa gestão também, certo? Tudo. Então tem uma galera que tá muito puta que as minas foram lá e postaram hashtag, dividiu o grupo, enfim. Até isso, como eu falei, essa gestão conseguiu dividir tudo. Mas fato é que todo clube precisa ter. Como é que você pretende melhorar o futebol feminino? Você está de acordo com quem está no comando agora? Acho que, se eu não me engano, ainda é a Cris? Ainda é a Cris. Como é que é a sua relação com ela? Como que você pretende melhorar o futebol feminino? Você está vendo o que é falta de gestão, Cross? Se tivesse uma gestão, não chegaria a esse ponto. Porque não precisava, na época, ter contratado o Cuca, né? Teve outras situações que não precisava ter deixado a chegar a essa situação. E ele deveria entender também a proporção que isso poderia causar. Eu estive em Paris, estive no PSG, e até poucas pessoas, né, criticaram. Você está indo num clube que não ganhou nada, que no clube... Eu fui no Paris para entender o futebol feminino de base também, que estão investindo forte. Assim como eu estive em 2016 no Manchester City, onde era um time também que todo mundo falava que era um time pequeno de segunda divisão, mas eles estavam se estruturando para chegar onde chegou. Isso chama-se gestão, profissionalismo. E quando eu estive lá, estamos contratando o Guardiola. E a nossa projeção é 5, 6 anos ser campeão da Champions. Tá aí, ó. Aí alguns até criticaram. Pô, mas o PSG não ganhou nada, não sei o quê. Mas olha a estrutura que estão criando para daqui a uns anos. Agora, não vem falar que não tem estrutura, porque tinha o melhor time do mundo, aí, com os 3 melhores jogadores do mundo. Não deu sorte, mas aí o que eles fizeram? Estão se reestruturando nessa forma. Mas eu fui lá para entender o futebol feminino de base deles, que é onde eu estive. E o nosso Corinthians é muito falado, tanto lá quanto no Barcelona, na Europa, pelo trabalho. Se tiver uma estrutura que a gente sabe que chegou aos trancos e barrancos, começou com uma parceria com o Audax, o Corinthians não precisa disso. Essa marca ela pode se montar ela mesma, basta trabalhar e ter uma gestão. Por que elas têm, que é o que eu falo? Aliás, eu já estou trabalhando, já conversei com uma das grandes empresas no ramo de cosmético, justamente por isso, já pensando no feminino, que essas meninas têm que se viver do seu próprio salário, viver do que gosta, que é jogar futebol, e está crescendo muito. E por incrível que pareça, tem jogos na Europa, que eles nos passaram isso, que o futebol feminino às vezes lota mais que o futebol masculino. E nós provamos isso aqui agora, há pouco tempo, nas finais. Deu 40 mil, está batendo esse recorde. Time também não é difícil, né, Augusto? Nós provamos isso aí. Ver o feminino. Mas você vê que bacana? Então, a cada dia elas estão se aprimorando mais, a cada dia elas estão se estruturando mais. O que elas precisam? De uma autonomia, de uma estrutura do presidente para que ele possa colocar pessoas mais ajudando, pessoas técnicas também fazendo esse aporte, para que busque parcerias para o futebol. Poxa, o futebol aí você vê quantas empresas de cosméticos, quantas empresas querem investir, ainda mais a parte feminina, que é a que consome mais, basta querer trabalhar. Então nós vamos estruturar muito, inclusive hoje elas dividem o CT dela com a base masculina. Ao contrário, nós queremos a primeira coisa, construir nosso alojamento da base masculina para deixar ela junto lá com o profissional e estruturar toda a base hoje para ela, da Fazendinha, com equipamentos que a gente foi ver também na Europa, equipamentos atualizados, recuperação de atletas. Fomos entender tudo isso também para poder investir nisso. Então nós vamos montar uma estrutura hoje só para o feminino. Ela não vai mais precisar dividir com a base masculina. Ao contrário, deixaremos toda aquela estrutura para ela, deixaremos a Fazendinha para treino para ela, vai jogar na nossa arena, porque vamos investir hoje uma visibilidade enorme do futebol feminino. E o futebol feminino hoje ele tem que começar a dar receita para nós também. Isso é importante, Augusto, porque a gente vê até um afastamento das próprias mulheres com o futebol feminino. Eu vou tentar te explicar o porquê. Por exemplo, a minha esposa, olha só, é palmeirense. Olha que doideira. Só que se eu perguntar para ela se ela assiste o futebol feminino do Palmeiras, ela não assiste, ela prefere assistir o masculino. O que você pensa, cara, em fazer para
trazer as mulheres mesmo para acompanhar mais o futebol feminino, porque hoje a gente tem uma situação onde mulheres preferem assistir o masculino, seja pela qualidade, seja por ser acostumada a assistir o masculino, e para isso você vai precisar dessa jogada de marketing grande, de poder, tá aqui, o futebol feminino agora ele é tão bom quanto o masculino em questão de produto, porque assim, sendo bem sincero, óbvio que pelo tempo que tem o futebol feminino, ainda vai demorar para chegar em uma qualidade de futebol que... Mas tá crescendo a cada ano. Cresce, mas a gente sabe que vai demorar um pouco para se desenvolver, a mesma habilidade, a mesma... Exato. Sim, sim. Isso é tempo, como tudo na vida. Precisa-se de treinamento, precisa melhorar ainda muito o futebol feminino. O que você tem em mente para trazer esse público que está mais acostumado com o masculino, e homens também, tá? Que às vezes prefere ver o masculino. O que você pretende pelo Corinthians fazer de marketing para trazer essa galera para ver o feminino do Corinthians? Mas o Corinthians já está diferente, viu, Cross? Se você for analisar, é que nós falamos essa última... Está enchendo estádio. Já está enchendo estádio. Realmente o público feminino para o masculino está aumentando cada vez mais. A gente tem um projeto, a gente já está procurando melhorar a parte de ingresso para elas também. E outro absurdo, desculpa, estou gripado, outro absurdo. Elas tinham jogos na Fazendinha que era grátis, que era entrada franca. Hoje estão cobrando. Vamos buscar receita, que é o que eu falo. Essa gestão ela só procura sangrar o torcedor. Diferente da nossa gestão. Nós vamos buscar receita do CNPJ, não do CPF. Então, nós temos que trabalhar melhor esse comercial do feminino. Porque é um público que dá muita receita. O que precisa realmente são pessoas técnicas trabalhando em cima disso. Estrutura para esse grupo que está lá hoje. Mais estrutura para que ela possa trabalhar melhor. E não precisamos cobrar ingresso no nosso futebol feminino. Vamos primeiro atrair esse público feminino, dar uma condição, dar um conforto para ela, porque a mulher precisa de conforto, precisa de qualidade, para que ela possa investir mais nisso. Então, nós vamos estar trabalhando forte nisso. Temos, é o que eu falei, nós vamos ter um comercial, um marketing só para os nossos esportes amadores, um marketing muito próximo aos nossos torcedores, coisa que não tem também, porque esse projeto da Voz do Timão também, para estar muito próximo disso, as mulheres serão inclusas nisso também, porque elas vão estar passando para a gente o que precisam, aonde podemos melhorar. Então, isso vai trazer uma estrutura muito boa para que a gente possa dar autonomia para essas mulheres cada vez mais melhorarem o que gostam de fazer. Legal. Muito bom. Cara, olha só, uma coisa que a gente já falou aqui algumas vezes nos nossos programas é que no Brasil, meio que você tem uma... meio que a gente fala que os clubes não têm projeto de futebol. Eles meio que terceirizam o projeto de futebol pro treinador. O treinador que está no momento, ele que decide absolutamente tudo do departamento de futebol e o projeto é dele, não é do clube. E a gente vê que na Europa isso é muito diferente. A gente vê, talvez aqui na América do Sul a gente tem um bom exemplo que é o Independiente del Valle, que é o time do Equador, de um país pequeno, um time pequeno que consegue coisas absurdas. É até inacreditável a projeção que o Independiente del Valle conseguiu, porque eles têm um projeto de futebol muito claro. E aqui, normalmente, o treinador que fica. Eu queria saber se você pretende construir um projeto de futebol para o Corinthians, onde, independente do técnico que for, aquilo ali vai ser seguido. E como é que está a sua estrutura em relação? Tipo, você é o presidente, mas eu creio que você vai ter um diretor de futebol. Já tem esse nome? Como é que vai ser a relação entre comissão técnica e você, diretor de futebol? Conta pra gente um pouco isso. Por isso que eu falei, Dave, nós temos um projeto para 3 anos. E não é que o Mano não é um treinador. Nós não tínhamos um Mano para esse projeto. Nós queremos um projeto que é para trazer a identidade de volta para o Corinthians. Aquela identidade que nós tínhamos de jogador com raça, amor, que ame a camisa. Por isso que nós queremos apresentar todo atleta que nós comprarmos, todo jogador que for comprado, ele vai ser apresentado no clube, para ele conhecer a nossa história, para ele se apaixonar pelo clube, para ele jogar como se jogava antes. Claro que hoje a gente sabe que o futebol virou um comércio, altos salários, mas ele tem que ser bem remunerado, mas também...